Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Laura, onde ela continua a responder a perguntas e a compartilhar os seus aprendizados sobre essa realidade que vai além da nossa. Bom proveito a todos! Com relação a isso que você falou, da gratidão, eu penso no seguinte: nós estamos passando num momento muito diferente do planeta, muito desafiador, complexo, ah, um pouco instável por vários motivos, sem particularizar nenhum deles. Não deveríamos nós estarmos muito felizes por sermos testemunhas oculares, vivas, num momento histórico de transformação do planeta? Deveríamos nos sentir muito gratos de poder transformar esse planeta, salvar esse planeta. Se nós estamos querendo imaginar em ser heróis, colocando vida em Marte, vamos ser gratos porque nós temos uma oportunidade de nos tornar heróis aqui, transformando e salvando esse planeta. É um momento especial de estar aqui porque existe algo que pode ser feito, e nós teremos amplo amparo dessas essências, dessas chispas aí que estão em outra dimensão nos auxiliando, né? Então, estamos sendo amplamente acompanhados e vivendo uma era, assim, uma época muito especial. O planeta, ele está em vias de ter uma transformação, porque isto já fazia parte de um plano antigo, onde fica meio difícil dizer o que é antigo ou não, porque não existe o tempo fora dessa dimensão, ou pelo menos ele não é como é aqui, ou o que está para acontecer é simplesmente consequência de escolhas feitas por todos nós que aqui estamos, ao longo de gerações. Na verdade, não são escolhas de nós que estamos aqui. Isso vai acontecer, né? Porque se fosse escolha, acho que a nossa escolha, o nosso caminho, ele estava indo em uma outra direção. E nós estamos sendo mais ou menos conduzidos, porque a direção que devemos tomar, ou o que vai acontecer, é algo diferente. Que é a transformação do planeta. E ela já está começando porque o próprio vírus, né, já é uma espécie de selecionador aí. Vai fazer com que as pessoas busquem essa mudança de vibração, se questionar, puxa, mas para onde estamos indo? O que está acontecendo? Por que é que esse vírus surgiu? Essa dimensão em que estamos aqui no planeta Terra, dentro do contexto global de existência, tem algum objetivo específico comparando com o de outras dimensões? É uma dimensão especial de alguma forma? É aqui que nós conseguimos fazer esse tipo de aprendizado ou treinamento que não conseguiríamos em outro lugar? Sim. Por que é que aquele outro planeta estava sendo preparado? Para que alguns seres humanos fossem levados daqui até lá. Se essa nossa vibração ela chegasse muito baixa, então já existia um outro planeta preparado para aquele tipo de seres humanos que não poderiam mais estar aqui. Nós estamos aqui devido à nossa faixa vibratória. Você, por acaso, disse que você sente que esse risco é menor hoje, ou eu estou com uma lembrança falha? Esse risco já é menor hoje. E isso é algo que eu sinto, né? Mas eu tive também uma outra experiência há um tempo atrás, de que eu estava em contato com um ser
E ele tinha me mostrado muitas coisas, mas ele disse, você vai ter que esquecer isso para a sua própria segurança. E eu, com o meu ímpeto, sempre querendo, ai, por favor, não, eu não quero esquecer, mas o meu sentimento era de alegria, de esperança, sabe? Isso foi um pouquinho antes do vírus, mas não era, o final não era algo ruim, né? E eu queria me lembrar daquilo. E aí esse ser disse, olha ali, me mostrou assim, né? Disso, como se daquilo que ele me mostrou naquele momento eu poderia lembrar, poderia falar. E, já que me perguntaste como é que são as naves, né? Porque, por exemplo, eu sei que a nave espacial, ela não depende de forma, não depende de como eles usam outra tecnologia, né? Não depende disso. Mas o que ele me mostrou estava muito próximo, assim, era algo que não era feito de metal, ou não tinha bordas delineadas, era algo energético, né? Era uma energia viva e pulsante, assim, que era, eu acredito, o meio de locomoção dele, entendeu? Então, essa questão de que forma tem nave espacial, eu sempre desconfio daquelas, porque a gente sabe que tem muito fake, né? Daquelas que aparecem muito certinha, voando assim, porque ela pode se transformar em energia, ela pode assumir qualquer forma. Em algumas das entrevistas, as pessoas falaram de seres como anjos, e em outras falam de seres que seriam definidos como não sendo da Terra, extraterrestres. Estão todos no mesmo saco? Sim, os extraterrestres que dominam essa técnica, eles mesmo que tenham um corpo físico ou algo assim, um corpo físico que seja, talvez não de uma matéria tão densa, mas que tenha um corpo, eles são conscientes nessa outra dimensão também, onde estão aquelas centelhas apartadas, aquelas primeiras centelhas apartadas, que eu vejo que é o que seriam os anjos, né? Que os anjos são essas criaturas dessas outras dimensões superiores. E um extraterrestre que domina, que conhece, que se movimenta através dessas dimensões superiores, independente de ele ter talvez um corpo físico, mesmo que não seja da matéria tão densa como a nossa, ele também tem esse amor, esse acesso a esse amor incondicional. Esses seres, eles são, eu sempre digo, eu não acredito em ET mauzinho, não os que vêm até a Terra, não esses que se locomovem através das dimensões. Esses não têm como ter uma vibração densa, uma vibração, uma frequência vibracional densa. Esses são como anjos, são amor incondicional. Aliás, agora eu me lembrei de uma coisa, porque eu sempre dizia assim para os meus netos, para o pessoal, a avó atravessa parede, a avó atravessa parede, né, porque eu me via assim, voltando e atravessando a parede e entrando no meu corpo físico, e desde criança, assim, não tinha medo da morte, não tinha medo, assim, eu tinha aquela impressão que dentro de mim existia uma força muito grande, né, e perto de 2012 estava aquela discussão assim, o mundo vai acabar em 2012, não, o que vai acontecer em dezembro de 2012? Calendário Maia, né? Isso, calendário Maia. E aí aconteceu um fato, assim, bem interessante comigo, que eu estava em Santa Cruz do Sul, junto com minha filha, e nós estávamos conversando e atravessando a rua. Eu olhei, não vinha carro nenhum, né, eu olhei para a minha direita, não vinha carro nenhum, eu virei para a minha esquerda e continuei conversando com a minha filha, e ela estava olhando para mim, então ela enxergava, os carros vinham daqui, né, ela enxergava para cá, e de repente ela começou a gritar, ele vem vindo, ele vem vindo, ele vem vindo, e saiu correndo, assim, para a calçada. E quando ela começou a gritar, eu me virei
para cá e vi um carro em cima de mim, né, já aqui. E daí eu pensei, eu não posso sofrer um acidente agora, né, porque naquele momento não, eu estava auxiliando muito a minha filha, né. E quando eu pensei isso, mas o carro já estava assim praticamente em cima de mim. Aí eu só escutei um barulhão e a minha filha pensou, depois ela me contou que ela pensou assim, quando eu escutei o barulho só pensei, lá foi a mãe. E aí eu escutei aquele barulho e daí eu me virei e aí o carro já estava lá adiante e o cara começou a parar e olhava para mim e eu pensei, ele vai me xingar que eu amassei o carro dele. Mas eu estava de pé, eu estava bem, eu não estava sentindo dor nenhuma. E ele ficou me olhando, e eu de pé, assim, no meio da rua, olhando para ele. E aí ele foi acelerando e foi embora, e a minha filha veio correndo, mãe, tu tá bem? Mãe, tu tá bem? E eu dizia, eu tô bem, eu não tenho nada, não aconteceu nada. Né? Além do barulho, não aconteceu nada. É como se o carro tivesse passado e você se tornado invisível ou sem forma física naquele momento? Não sei o que aconteceu, né? Aí eu sei que era 2012, porque daí eu tinha uma neta que estava com muito medo do dezembro de 2012, né? Aí eu disse para ela assim, não, dezembro de 2012 não vai acontecer nada, porque faltam poucos dias, né? Se fosse acontecer alguma coisa, daí a avó não tinha se safado desse acidente, né? Eu disse para ela. E ela olhou para mim assim, com aquele, né, criança inocente, aquele amor pela vida, ela disse, vó, se fosse para viver mais um dia, eu queria viver. Né, tipo assim, tá, não é porque 2012 ia acabar que tu ia ir antes da hora. Você falou que as dimensões, elas coexistem quase que no mesmo ambiente, é como se aqui estivessem presentes também outras dimensões, como um rádio, aquele exemplo clássico, dependendo do movimento do meu botão ou da tecla que eu aperte, eu vou estar sintonizado com uma determinada frequência de áudio. Porém, todas eu consigo receber no mesmo local, todas as frequências, dependendo de como esteja o meu receptor. É isso? É isso. Essas várias experiências que você relatou me deu a entender que elas ocorriam no momento em que você estava acordando. É isso? Tem essa frequência de ser sempre nesse momento? Não. A experiência das vozes, quando eu escuto algo, né, que eles dizem, quando é só a voz, é quando eu estou acordando, né, tipo um último recadinho que vem, eu escuto aquilo na hora de acordar, assim, como se tivesse alguém me dizendo algo para eu trazer quando despertasse. Mas as outras experiências de estar com os seres, elas ocorrem durante a noite, sim, às vezes no meio da noite, em outros horários, não é no horário do despertar. E você nunca achou que isso pudesse ser sonho? Não, porque é algo muito real e porque eles deixaram provas, né, tanto para mim como para o meu marido, a questão aquela vez do Carvalho, que apareceu no jornal, né, ou da festa que aí me falaram, no mesmo dia apareceu o convite para a festa, várias coisas assim que eu vejo e que realmente acontecem como se não, nessa outra dimensão eles têm um dedo no futuro, né, eles sabem o que está previsto para acontecer, então não deixam dúvida assim de que, olha, o que nós estamos passando é real porque existem provas, né. Entre tantas experiências que eu vivi, tem uma que eu acho bastante importante de relatar nesse momento, que eu vivi cerca de 1 ano antes da pandemia, muito próximo da pandemia. Eu me vi num ambiente fechado, escuro, muito escuro, e eu sentia que esse ambiente era limitado,
eu não via paredes, mas eu sentia que ele era um ambiente pequeno, e sentia a presença de um ser comigo, que estava me acompanhando. No meio daquela escuridão, eu percebi que iniciava um ponto de luz na parte superior daquele ambiente onde eu estava. E eu olhei para cima e vi se abrir uma brecha onde penetrava um raio muito poderoso de luz. Era uma luz viva que descia reta em direção ao sol, como uma cachoeira, com a força, né, de uma cachoeira. Ela descia fazendo tudo vibrar, ela tinha muita força, era uma vibração muito forte que acompanhava essa luz, que era uma luz viva. E esse jato de luz descia até o sol, não era uma luz comum, não era um raio de luz, como a gente vê a luz, né, que a luz não parece ter força ou pressão ou vibrar sobre nós. Era uma luz diferente, uma luz viva e que fazia tudo, que interagia com tudo, fazia tudo vibrar. Esse jato de luz descia e batia no sol. E aí era uma coisa muito bonita de se ver, porque ao bater no solo, essa luz, ela se refletia e parecia dançar no ambiente, ela se espalhava como ondas. Ela parecia uma dança de luz. Mas apesar da beleza, eu senti a força daquela luz. Eu sentia isso. E senti um medo e naquela hora eu instintivamente disse, nós temos que parar isso, porque vai destruir tudo aqui embaixo. Nesse instante, intuitivamente, o ser me passou que aquela luz, ela não iria prejudicar, não iria ser o fim, não iria destruir tudo, porque existiam os filtros necessários para que ela chegasse nesse momento até nós. E até aqui foi a experiência. Quando eu recebi isso, eu me tranquilizei. Eu senti que essa luz era a luz que chegava para a transformação planetária e que ela chegava na medida exata e que existiam os filtros para que ela pudesse atuar na Terra e na humanidade. E esses filtros eram justamente as pessoas que estão buscando a melhoria, que estão buscando a espiritualidade, porque elas têm condições de receber essa luz da maneira adequada e de transmitir essa luz para o planeta. A luz, ela é uma vibração, né? Eu sentia cada molécula, cada átomo vibrar com a intensidade daquela luz. E essa força é uma força criativa. Tem uma frase que eu costumo repetir bastante para as pessoas, que é: o medo é a fé ao contrário. Porque quando a gente tem medo de algo, a gente tem medo de que aquele algo ruim vai acontecer, a gente acredita que algo ruim vai acontecer. Então, isso é fé, e a nossa fé, ela se cristaliza. Aquilo que acreditamos se cristaliza. Então, nesse momento especial, quando está descendo essa luz, que é altamente poderosa e criativa, precisamos trabalhar principalmente sobre o medo. E essa luz, quando ela chega, ela entra no nosso organismo, mexeu com cada molécula, cada partícula. E isso causa, cada pessoa vai receber isso de uma maneira. E se nós estivermos numa vibração muito diferente, existe um choque entre as duas vibrações, entre essa vibração superior e a nossa vibração muito negativa. E aí ocorre esse choque e causa as doenças, porque existe um desequilíbrio daí nos nossos átomos, moléculas, no nosso DNA, né? Ele pode ser ferido com essa energia mal recebida, mal transmutada. E é necessário, então, trabalhar bastante sobre a nossa negatividade para que a gente possa auxiliar nesse momento, para que essa transição planetária ocorra de uma maneira
mais tranquila. E essa luz da transição planetária, eu acredito que ela chegará logo, né? E até penso que ela já chegou, porque o coronavírus está aí, ninguém sabe muito sobre ele, claro, é um vírus, mas a maneira como ele age, como nós podemos nos defender, existem muitas questões ainda em dúvida, muitas coisas que nós não compreendemos. E as pessoas respondem de maneira diferente ao vírus. Então, quando eu falo que não devemos ter medo, eu não falo que nós não precisamos usar máscara ou tomar os cuidados necessários. Mas não devemos ter medo dele, no sentido de que, se ele me atacar vai ser o fim, ou se uma pessoa pegar o vírus, se ela tiver medo de ter as piores reações, provavelmente são essas piores reações que ela vai ter, porque o medo, nesse momento, vai abrir portas, né, e vai fazer com que essa energia seja recebida de uma maneira negativa. Então, nós temos que sempre reagir a essa transformação, o que já veio, o que virá, observando e recebendo de uma maneira tranquila. Você falou em o que já veio e o que virá. Você, com isso, nos faz pensar de que há uma sequência de coisas para acontecer? Isso significa que essa luz, ela está no começo, ela não veio em toda a sua amplitude, porque nós não estamos com a transição completa, o nosso planeta ainda não está elevado, o quanto ele vai se elevar. Com essa elevação, se nós não nos elevarmos junto, nós teremos consequências. Porém, essas coisas que virão, elas não precisam vir se nós iniciarmos essa elevação, né? E o que é essa elevação? É justamente a busca da unidade, é quebrar aqueles sentimentos de separação, de egoísmo, de julgamento, porque a humanidade, ela está separada em partidos, religiões, cor de pele, nós estamos longe da unidade. Quando você relatou essa experiência, você falou aqui embaixo não vai aguentar, uma coisa mais ou menos assim, mas você disse que você estava num lugar pequeno e escuro. Esse aqui embaixo se referia àquele lugar pequeno e escuro ou aqui a Terra? Aqui embaixo seria o plano físico, que é a mais baixa frequência, né? Então, aqui embaixo. Quando a gente fala de dimensões, a gente tem aquele costume de falar de cima até embaixo, né? Então, a Terra, ou a parte física da Terra, esse plano físico, ele seria o aqui embaixo, onde nós estamos isolados, né? Nos sentimos num pequeno ambiente e estamos na escuridão. Então, isso seria uma simbologia para a nossa situação como humanos, que hoje em dia a gente está isolado num ambiente muito pequeno e na escuridão. Laura, você pode explicar um pouco melhor essa questão de nós sermos filtros quando estamos aqui também, para que essa luz possa ser absorvida? O nosso corpo, a nossa personalidade, ela abrange uma parte, ela abriga uma parte da nossa consciência. O nosso corpo, a nossa personalidade, não aguentaria toda a voltagem da consciência da qual nós fazemos parte. A consciência, ela é uma onda fractal. Então, ela faz parte de algo muito maior e ela é esse algo muito maior. Porém, a parte que pode se manifestar aqui é uma parte muito pequena. Com a chegada dessa nova energia que está vindo à Terra, nós vamos receber mais luz. Então, nós temos que transformar
esse nosso filtro, essa nossa personalidade e o nosso corpo para receber a luz, a luz da consciência, de uma maneira mais segura, né? Porque ela virá muito mais forte, nosso corpo físico deve estar preparado, vibrando de uma maneira mais sutil, para que possamos, então, receber essa energia. No mesmo sentido, o planeta. O planeta vai receber essa mesma energia. Ele precisa estar vibrando de uma forma mais sutil para poder abarcar essa energia maior. Quando você diz que o nosso corpo aqui, ele abriga parte da consciência que somos, eu pergunto se essa consciência total que somos, você a considera como parte do nosso indivíduo, eu, o que eu poderia chamar o nosso verdadeiro eu, que é mais do que cabe aqui nesse corpo, é o que cabe aqui nesse corpo e mais alguma coisa, ou se você está se referindo a uma coisa que é compartilhada com outras consciências e que a única coisa que existe enquanto individualidade é o que está aqui. O que está aqui é a individualidade, mas dessa nossa individualidade nós temos partes maiores em outras dimensões. Quando nós partimos daquela primeira unidade, onde é que somos todos um, e que também fizemos parte, então falar que todos somos um é uma realidade, porque existe um plano onde estamos todos conectados, e aí então essa energia, ela é muito poderosa. A partir do momento em que fomos baixando a nossa frequência em outras dimensões, já naquele segundo plano, daquela primeira experiência que eu tive, eu senti que ali já havia a individualidade, porém de uma maneira bem mais ampla, porque com a minha individualidade eu conseguia perceber ou ter outras faculdades, eu era algo muito maior, que, assim, a minha percepção é difícil de descrever em palavras, mas a minha consciência era uma coisa muito mais ampla. Então eu percebi esse desdobrar da consciência, desde aquele local onde a consciência, ela é uma só, onde existe uma comunhão entre todas as consciências, né, e todas são uma coisa só, toda vida. E quando eu falo consciência, eu não falo só o ser humano, porque essa energia viva que é a consciência, a vida, né, ela está em tudo, em cada átomo que palpita. Então eu era tudo isso, eu estava ligada a tudo isso. Existia uma unidade que era capaz de perceber tudo isso, perceber toda a vida, estar em toda a vida. Na segunda dimensão, já a mesma consciência, porém por ter se apartado daquela consciência única que era a unidade, ela já era um pouquinho, por ser individualizada, ela já era um pouquinho menor no seu conhecimento, na sua amplitude, na sua consciência, na sua percepção. Então, quanto mais nós vamos embora ali naquela dimensão, eu percebia, né, sentimentos das outras chispas que estavam ali. Existia ainda uma espécie de comunhão, mas não era como naquela primeira dimensão. Isso explica, então, o fato de todas as pessoas, ou quase todas que passam por uma experiência de quase morte, relatarem não só essa sensação de interconexão entre tudo e todos, como também o acesso a um conhecimento maior. É uma pergunta que eu faço, porque isso parece que a pessoa, ao sair desse corpo físico, ela está acessando o verdadeiro eu da individualidade dela de uma forma ampla. Sim, porque como esse corpo físico ele foi criado para que a vida na Terra fosse possível, né? Para que nós nos sentíssemos individualizados aqui.
Então ele é uma espécie de filtro que permite só parte dessa luz chegar e se manifestar. Quando nós estamos no corpo físico, nós estamos dentro desse filtro que não nos permite sentir tão amplamente todas essas sensações. A consciência que está aqui é um fragmento daquilo que realmente nós somos. As pessoas comentam que fora daqui elas acessam o sentimento dos outros. Esse é um dos exemplos do que acontece. Então, não existe a possibilidade de alguém mentir numa situação em que você acessa o sentimento da pessoa. Porém, nessa experiência aqui na Terra, existe a possibilidade de mentir porque não se acessa o sentimento da pessoa. A pessoa tem a possibilidade de escolher comunicar um outro sentimento que não o verdadeiro. Então, aqui parece que não deixa de ser também um treinamento para que nós possamos fazer uma coisa, chamemos de certa, mesmo quando poderíamos fazer uma coisa errada e não sermos notados. Faz sentido isso? Sim, se não fosse esse encolhimento da consciência também, não seria possível o livre-arbítrio, por exemplo, né, que é um dos exercícios que nós viemos fazer aqui. Se eu não posso mentir, se todo mundo sabe o que se passa dentro de mim, que livre-arbítrio eu tenho? Então, essa consciência de individualidade que nós temos, que nos foi colocado por esse filtro, permite com que a gente tenha esse livre-arbítrio de escolher o sofrimento ou escolher a alegria, a elevação. E aí cabe a nós escolher que tipo de experiência nós queremos ter aqui na Terra. Se o nosso pensamento e sentimento fosse público, nós não faríamos muita coisa que a gente faz, né? Muito pensamento que a gente tem, a gente não teria. Se o nosso pensamento funcionasse em alto volume. Você deu inúmeras indicações de como devemos entender as coisas, você nos deu 1000 dicas, mas ainda assim eu vou pedir a você, indo para o essencial, você daria que recado para todos nós que não temos toda essa experiência sua e que vivemos, como você, nesse mundo de hoje? Uma vez eu recebi muito forte a indicação de que nós que estamos aqui agora vivendo esse momento, precisamos vibrar na felicidade. Fazer aquilo que nós gostamos, né, ou fazer aquilo que estamos fazendo com alegria, sem reclamação, com gratidão. E para nos aproximarmos desse amor incondicional, nós temos que buscar a unidade. Então, deixar de lado o julgamento aos demais, deixar de lado os conceitos, preconceitos, aceitar o momento de cada um. Cada um está aprendendo aquilo que tem, vivendo a experiência que tem a viver. Olhar mais para dentro de nós e vibrar de uma maneira positiva, e buscar, sempre pensando na unidade, porque a unidade é o amor, é a vibração positiva. A separação, o julgamento, condenação, é uma vibração negativa. E no momento nós precisamos auxiliar o planeta Terra. Buscar, então, essa vibração de gratidão e de unidade, aceitando cada um tal como é. Esse é o amor incondicional. Que nós estamos muito longe, porque nós olhamos as pessoas e imediatamente julgamos. Então, nós imediatamente estamos impondo condições. E aí nós estamos nos apartando da vibração que, no momento, nos é solicitada para a nossa melhoria e para a melhoria do planeta.
Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?